Continuando com os nossos convidados, a segunda entrevistada é a candidata do PAICV, Elisa Andrade Pinheiro, também natural deste município, tem 47 anos, empresária, é arquiteta e urbanista de profissão. Atualmente exerce a função de presidente da Comissão Política Regional do PAICV em Santo Antão. Senhora candidata, seja bem-vinda ao nosso programa. Começamos por perguntar quais os motivos da sua candidatura. Muito obrigada. As minhas primeiras palavras são para cumprimentar a si, senhora jornalista, agradecer a vossa equipa e também agradecer a RTC por esta oportunidade. Mas especialmente para cumprimentar todos os porto-novenses residentes dentro e fora deste concelho, mas também todos aqueles que escolheram Porto Novo para viver, trabalhar e também investir. Relativamente à sua questão, ou seja, as motivações que norteiam esta minha candidatura, primeiro, tenho de dizer que é um orgulho servir o meu município. Nasci aqui, cresci aqui, saí para adquirir mais conhecimentos, regressei, já trabalhei, já criei empresas, já dei e continuo a dar empregos e neste momento sinto que estou preparada para assumir este grande desafio. Quero aproveitar para agradecer imenso as milhares de pessoas que me pediram e também têm vindo a apoiar-me no sentido de assumir esta candidatura que Porto Novo precisa neste momento. Também é preciso dizer que é esse amor por Porto Novo que me faz candidatar. Um Porto Novo que queremos muito, um Porto Novo que temos de cuidar, um Porto Novo que é o nosso cresceu, um Porto Novo que temos de dar de tudo para que possa ter condições para cuidar e proteger todos os seus filhos. Um Porto Novo que é o nosso futuro, que é o nosso Porto Seguro e também o nosso futuro. Um Porto Novo de todos nós e é momento também de arregaçar as mangas e pensar e trabalhar para o Porto Novo que nós queremos. Ou seja, sou eternamente grata por este município que me fez a mulher, a chefe de família e também a mãe que sou hoje. É isso. São essas as minhas motivações, senhora jornalista. E como analisa o estado de desenvolvimento do seu município? Para responder a esta questão, primeiro tenho de reportar aos dados estatísticos publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, assim como alguns estudos feitos relativamente ao nosso município. Primeiro é para dizer que esses dados nos dizem que hoje em dia, ou atualmente, temos um município mais pobre do país. Temos um município onde 52% das pessoas são pobres. Temos neste momento, ou seja, só para terem um exemplo, desde 2023 para cá, a taxa de desemprego aumentou de 9% para 11%. A taxa de desemprego jovem aumentou também de 25% para 29,2%. A nível da taxa de ocupação, ou seja, de pessoas empregadas, também, ou seja, aumentou, nesse caso, de 45% para 47%. A nível da insegurança alimentar, ou seja, a nível nacional, o nosso município encontra neste momento no segundo lugar no que diz respeito à insegurança alimentar, ou seja, pessoas para trocar, ou seja, se quisermos trocar isto tudo por miúdo, quer dizer que, nesse caso, há muita gente a passar fome no nosso município e a tendência é piorar todos os dias. São factos que, neste momento, nos levam a afirmar que o estado de desenvolvimento do nosso município é muito deficiente. Ou seja, nos últimos 8 anos, a atual equipa camarária não tem conseguido dar respostas àquilo que o Porto Novo precisa, ou seja, as estratégias da governação não têm sido eficazes, ou seja, não tem conseguido dar respostas às necessidades do Porto Novo que queremos hoje. Por exemplo, até esta data, cerca de 3.000 pessoas já abandonaram Porto Novo.
ou seja, quer dizer que algo não está bem. E, paralelamente, temos também sentido e a opinião da maioria dos porto-novenses que temos uma Câmara Municipal mal governada, mergulhada num clima de corrupção sem precedentes e que também envergonha a todos, ou seja, envergonha todos os porto-novenses. E acreditamos firmemente que as instituições competentes nesta matéria façam o seu trabalho no que diz respeito às denúncias de corrupção que foram apresentadas ultimamente no município do Porto Novo. A sua candidatura fala em mudança. Que mudanças propõe para este município? Propomos uma mudança para melhorar, ou seja, queremos de facto um município desenvolvido, um município inclusivo, um município moderno, um município que, nesse caso, cria oportunidades e que também traz o bem-estar e a felicidade para todos. Ou seja, a nossa ação política deverá ser centrada nas pessoas para trazer mais oportunidades, ou seja, e também apresentar propostas concretas, propostas e políticas concretas da governação que deverá, nesse caso, abraçar todos os bairros da cidade, todas as localidades do interior do concelho, por forma a trazer as oportunidades que precisamos para todos e também por forma a não deixarmos ninguém para trás. E quais são os setores que irá priorizar caso vença as eleições? Caso vença as eleições, e espero que sim, que vençamos essas eleições, porque é muito importante para o desenvolvimento do nosso Porto Novo, a primeira prioridade é garantir um rendimento digno para as famílias porto-novenses. E que para que isso aconteça, é necessário também falarmos da coesão social, no sentido de trabalharmos para resolver os problemas ligados à pobreza, à exclusão social e também criar oportunidades para todos numa conjuntura tão difícil como esta que estamos a viver. Mas também para podermos resolver todos os problemas que afligem os porto-novenses neste momento, também é necessário falarmos da economia. Porque para resolvermos esses problemas é necessário garantir condições financeiras e económicas, onde os setores primários como a agricultura, a pesca e a pecuária deverão funcionar e também o setor do turismo terá de ser alavancado. Mas também é necessário falarmos da cultura. A cultura também é extremamente importante para o desenvolvimento e também a dinâmica económica do município do Porto Novo. No passado dia 5 de julho, reunimos com os fazedores e promotores da cultura do Porto Novo e acabamos por acertar algumas ideias, ou seja, levaram muitas ideias ou muitos subsídios interessantes para a nossa governação e um dos compromissos que assumimos é no sentido de criarmos um fundo de apoio à cultura, tendo em conta que são eles, os promotores, nesse caso os fazedores e promotores da cultura, que deverão responder e criar, nesse caso, a dinâmica cultural no município do Porto Novo, porque caso for a Câmara Municipal a continuar a gerir a cultura, eles perderão toda a criatividade. Não podemos deixar de falar do desporto. O desporto também é uma área extremamente importante, não só no que diz respeito à competição, mas também como também algo ligado à vida saudável dos porto-novenses e por isso que, nesse caso, temos de dar uma atenção muito especial ao desporto, temos de criar a Carta Municipal do Desporto, que será uma ferramenta que nos ajudará a trabalhar, nesse caso, nesse setor tão importante também, que é o desporto, onde Porto Novo tem vários talentos em várias modalidades esportivas. Também a juventude é força motora, a juventude não pode ficar para trás e já demos um grande sinal nesse sentido. Apresentamos aos porto-novenses uma equipa jovem, engajada, preparada para também
dar as suas contribuições para o desenvolvimento do Porto Novo, ou seja, é um sinal de que a juventude porto-novense nos interessa e também vamos dar uma atenção especial. Também temos de falar da questão ligada à gestão dos recursos públicos e é neste sentido que queremos promover uma gestão participativa, uma gestão anticorrupção. E para darmos resposta à questão da perseguição, ódio, vingança instalada no município do Porto Novo, vamos introduzir a figura de provador do município. Ou seja, a provadoria do município vai ser algo de acesso gratuito para todos os cidadãos que tenham algo a apresentar neste sentido, ou seja, que possam ser discriminados, perseguidos e a provadoria vai funcionar com base nas leis e também no estatuto próprio que vai ser aprovado pela Assembleia Municipal. Mas também não podemos deixar de falar da modernização do município. A modernização em todos os sentidos, no sentido de termos a vontade, nesse caso, de angariar recursos e mudar também a vida das pessoas e das empresas pela positiva, porque caso contrário também não vamos conseguir prosseguir para a frente se não criarmos as condições em todos os setores, em todas as vertentes, criar um clima saudável, nesse caso de investimento, de promoção do emprego, de prestação de bons serviços, de infraestruturação, onde também a rede viária é necessário, o alargamento da rede de esgotos também é fundamental, a criação também, ou seja, trabalhar junto do governo para que tenhamos também um hospital com todas as condições necessárias para dar resposta à demanda existente. Senhora candidata, falou da agricultura, da pesca e da pecuária. Se for eleita, que projetos pretende implementar para impulsionar o desenvolvimento do setor primário? A Câmara, que irei gerir a partir do próximo dia 1 de dezembro, tem a plena consciência que a modernização da agricultura e o apoio efetivo às famílias serão extremamente importantes para o desenvolvimento da economia local. E é neste sentido que, primeiramente, temos algumas questões, ou seja, alguns desafios que teremos de trabalhar de forma permanente junto do Governo, no sentido de resolver problemas como, por exemplo, a mobilização de água, que é fundamental e vital para, nesse caso, a agricultura, a questão ligada, nesse caso, ao combate às pragas. Também temos a necessidade de investir em sistemas em sistemas de rega mais eficientes, mas também temos a questão das acessibilidades, a questão do encravamento ainda principalmente de várias localidades do interior do concelho, cuja produção agrícola é elevada, ou seja, os nossos principais vales agrícolas ainda têm questões ligadas à acessibilidade e ao escoamento dos produtos. Por isso é necessário fazer com que os produtos agrícolas cheguem rapidamente na cidade do Porto Novo, chegam também na nossa ilha vizinha São Vicente, ou então nas duas ilhas mais turísticas do país, que são, nesse caso, a Ilha do Sal e também Boa Vista. É fundamental investir também na transformação dos produtos agrícolas, na certificação, a questão do embargo também tem de ser colocado um fim, por forma a permitir o escoamento dos produtos de forma mais eficiente. Temos também a questão da produção do groc, que é fundamental porque temos nesse caso os principais produtores de aguardente do país, ou os melhores produtores de aguardente do país, ou seja, há um conjunto de ações que será necessário introduzir para que este setor possa desenvolver como deve ser e também contribuir para o desenvolvimento da economia, nesse caso do nosso município. Relativamente à pesca, é também fundamental investir não só
investir e apoiar não só a pesca artesanal, como também a pesca semi-industrial, assim como criar condições para apoiar de forma efetiva e de forma sustentada, nesse caso, as famílias ligadas a esse setor. E, neste sentido, acreditamos que seja necessário construir um cais de pesca direcionada não só para a pesca artesanal, como também para a pesca semi-industrial. Também é necessário investir numa embarcação semi-industrial por forma a apoiar mais famílias. Por exemplo, uma embarcação desse tipo poderá, nesse caso, apoiar de forma direta 18 a mais famílias. Também é necessário investirmos em formações. A pecuária, a semelhança da agricultura, também é fundamental para o desenvolvimento da economia rural. E a pecuária, nesse caso, também sofre com as questões da seca, com as questões também ligadas às alterações climáticas. Por isso, é necessário criar condições para a introdução de novas espécies e também de pastos, por forma a promovermos uma maior produção de leite, de carnes e também, posteriormente, de ovos que podemos também introduzir neste setor. A seu ver, o turismo feito neste concelho tem beneficiado as pessoas? Acredito que ainda é necessário fazer muito mais neste setor, no setor do turismo. E caso vença as eleições, quais as medidas que irá tomar neste sentido? Caso vença as eleições, e como já tinha referido, acredito que sim, vamos vencer porque são eleições extremamente importantes para o desenvolvimento do Porto Novo ou para o Porto Novo que queremos hoje. Vamos ter de apostar nas valências, na diversificação do nosso município e da nossa ilha de uma forma geral. Ou seja, o turismo, vamos ter de trabalhar junto das agências de viagens e também dos promotores do turismo, no sentido de trazermos mais turistas para o Porto Novo. E para isso é fundamental investir, não de forma fragmentada, mas investir para que possamos, nesse caso, tirar o maior proveito do turismo da montanha, do turismo gastronómico. Veja, temos o São João, as festas da Romaria de São João Batista, que é a principal festa ou a maior festa de Romaria do país, e também o nosso património cultural e material, temos de tentar explorá-la, ou seja, temos de tentar explorar essas festas a nível turístico, ou seja, como já referi, a nível do turístico religioso, mas também é fundamental para dinamizar a economia, é uma oportunidade para também dinamizarmos a economia local. Também temos de criar condições para darmos formações a nível de línguas, temos de criar circuitos turísticos, temos de apoiar de forma consistente os guias de turistas também. O investimento nos caminhos vicinais também será muito importante. A construção do aeroporto de Santo Antão também é fundamental. As obras da expansão, ou seja, da segunda fase da expansão do Porto Novo, também vai ser muito importante no sentido de potencializarmos o turismo de cruzeiro. Em relação à perda de população, o que pensa fazer para manter os jovens no concelho? De facto, primeiramente, tenho de admitir que o Concelho do Porto Novo e a Ilha de Santo Antão, de uma forma geral, têm vindo a ter uma perda massiva dos seus jovens. E também é preciso dizer, para que de facto os jovens fiquem no Concelho do Porto Novo, temos de criar um concelho capaz de garantir oportunidades e rendimentos para os jovens. Os jovens não vão ficar se não tiverem um projeto, ou seja, um propósito de vida. E é neste sentido que vamos criar todas as ferramentas necessárias, ou seja, todas as condições, por forma a promover o emprego, a criar, por exemplo, é algo que estamos a propor, um gabinete de apoio
ao desenvolvimento, às iniciativas de desenvolvimento rural e que sejam também geradoras de rendimentos, também apoiar as questões de emprego e autoemprego e também todo tipo de atividade que sejam capazes de trazer rendimentos para os jovens e também para as famílias. O que espera destas eleições? Com toda a sinceridade, faço votos que estas eleições decorram num clima de paz, de tranquilidade, mas também que a condição financeira, ou seja, a pobreza das pessoas, não seja utilizada para condicionar os seus votos. Com toda a sinceridade também, espero e apelo aos porto-novenses a votarem nesta candidatura encabeçada por mim, tendo em conta que acreditamos que temos a melhor visão, temos as melhores propostas e é hora de trazermos também uma nova luz, uma nova esperança para o nosso Porto Novo. Porto Novo merece e juntos vamos trabalhar para que ninguém fique para trás, para que de facto trazemos a esperança que precisamos neste momento. Acredito em vocês, estou aqui sempre, Porto Novo, e juntos venceremos esta batalha rumo a um desenvolvimento que queremos e é o Porto Novo que pretendemos neste momento.